11ª questão. O uso de aspas indica uma. Então, nós temos aqui diversões, né? Na qual se enquadram as próprias diversões. Não é uma citação indireta, né? Não se trata aqui de uma paráfrase, não é uma citação direta aqui. É, pessoal, uma ironia, né? Está bem fácil aqui de responder essa questão, né? Está sendo irônico, né? Diversões, né? Então, a opção correta da 11ª questão é a opção C de casa. 12ª questão. Considere o excerto abaixo. Vivemos numa época que, com a internet, os computadores, os celulares, os tablets, etc., experimentam o desenvolvimento de uma tecnologia que tem, entre outras coisas, o sentido manifesto de acelerar tanto a comunicação entre pessoas, quanto a aquisição, o processamento e a produção de informação. Os elementos linguísticos em destaque estabelecem uma relação semântica de, né? Então, nós temos tanto quanto, né? Tanto um quanto outro, né? Então, é um e mais outro, né? Bem simples, né, pessoal? Tanto um quanto outro, ou seja, um e outro, né? Logo, pessoal, a relação semântica estabelecida aqui é de adição, tá bom? Então, a opção correta da 12ª questão é a opção D de dado. O texto abaixo servirá de base para responder as questões de 13 a 20. Texto 2. Tecnologias que importam para a educação são tecnologias de linguagem. A primeira tecnologia de linguagem é o aparelho fonador, que se instalou em nosso próprio corpo por uma questão de sobrevivência adaptativa da espécie humana. Era essa tecnologia que se empregava nas sociedades tribais para a transmissão das narrativas necessárias à preservação de suas culturas. Um grande avanço se deu com a implantação do alfabeto no mundo grego, quando se instaurou a escrita no mundo ocidental. É devido a isso que estamos lendo os gregos até hoje. Outro avanço ocorreu com a invenção da prensa manual de Gutenberg, em meados do século XV, que possibilitou a criação disto que passamos a chamar de livro, linguagem impressa em folhas sequenciais de papel encadernado. A explosão do livro viria com a Revolução Industrial no século XIX, que permitiu a aceleração da impressão em máquinas rotatórias. Foi também no século XIX que surgiu o modelo de escola que atravessou uma boa parte do século XX, um modelo cada vez mais adaptado ao desenvolvimento de competências e especializações para atender às necessidades do mercado de trabalho capitalista. Trata-se de um modelo escolar baseado na atomização dos campos de conhecimento e centrado no saber do professor e na transmissão desse saber por meio de exposições orais e livros-textos. Com o advento do rádio e da televisão, que são meios não apenas noticiosos, mas, sobretudo, de entretenimento, a escola e especialmente o livro começaram a sofrer a competição dessas tecnologias de linguagem mais rápidas e mais afeitas a repertórios de informação médios, inclusive acessíveis a pessoas de baixa escolaridade. Essa competição não chegou a abalar o modelo escolar vigente. Ambos passaram a conviver em paralelo. Foi essa época que viu nascerem processos de ensino complementares via TV educativa, com eficácia bastante discutível. Foi só a partir dos anos 90, quando a cultura do computador passou cada vez mais a fazer parte da vida da sociedade em geral, que surgiriam as grandes revoluções nas tecnologias de linguagem, com um manancial de desafios que estão trazendo para os modelos tradicionais de educação. Hoje, a educação formal, aquela que se desenvolve nas escolas, tende a aprender a conviver e criar estratégias de complementaridade com aquilo que chamo de aprendizagem ubíqua. É um tipo de aprendizagem que, para obtermos, basta ter um celular nas mãos. Qualquer curiosidade acerca de qualquer tema pode ser saciada instantaneamente, sem a presença de nenhum mestre. Além disso, uma vez que os equipamentos móveis estão também conectados a redes de relacionamento, pode-se contar com a colaboração de amigos mais sabidos sobre o assunto quando surgem dúvidas. Já existem projetos para incorporar esse tipo de aprendizagem aos planejamentos da educação formal. Isso não significa que a escola deva abdicar de suas estruturas mais sistemáticas de aprendizagem, confiando a aprendizagem ubíqua
Tarefas que não podem deixar de ser suas. As novas tecnologias estão aí para enriquecer os processos de aprendizagem. Estamos em época de somar e não de diminuir. Ademais, é preciso levar em conta que a aprendizagem ubíqua é dispersiva, descontínua. Se ela não for complementada com processos mais sistemáticos, ninguém se especializa em coisa nenhuma. 13ª questão. O objetivo predominante do texto é: trata-se aqui, pessoal, de uma questão muito parecida com a primeira, que envolve basicamente a organização linguística do texto. Se trata de um texto argumentativo, de um texto descritivo, as características desses tipos textuais. Nas opções, nós temos as características de diversos tipos textuais. Então é importante, primeiramente, a gente identificar aqui que tipo textual é esse, né? Trata-se, obviamente, de um tipo textual dissertativo, argumentativo, não é um texto narrativo, não é um texto descritivo, não é um texto injuntivo, né? Então nós temos aqui a predominância de um texto dissertativo argumentativo. Opção A. Defender o uso das tecnologias na educação como recurso mais viável de aprendizagem do que a educação formal. Falso, né? Ele não diz que o uso das tecnologias da educação é mais viável do que a educação formal. E vejam, tecnologias na educação não quer dizer tecnologias. A gente não está falando aqui necessariamente de tecnologia digital, né? O próprio aparelho fonador é uma tecnologia que pode ser utilizada e é utilizado, né, na educação. Então não está dizendo aqui em nenhum momento que o uso das tecnologias na educação é mais viável, né, é um recurso mais viável de aprendizagem do que a educação formal. No quarto parágrafo, né, nós temos que hoje a educação formal, aquela que se desenvolve nas escolas, tende a aprender a conviver e criar estratégias de complementaridade com aquilo que chamam de aprendizagem ubíqua. Então elas têm de conviver em sintonia, né? E não é dito aqui que uma é mais do que a outra, né? Uma é mais viável que a outra. Opção B, descrever as tecnologias da linguagem presentes na atualidade e responsáveis por educação ubíqua. Falso, não é isso. O que predomina no texto não é a descrição dessas tecnologias. Só lembrando que essa expressão ubíqua, né, diz respeito a todos os lugares ou qualquer lugar. Então, a aprendizagem ubíqua seria uma aprendizagem que possa ser desenvolvida em qualquer lugar. E considerando as novas tecnologias digitais, né, essas novas tecnologias podem servir também para essa aprendizagem. Tanto é que nós temos no texto: basta ter um celular nas mãos, né, para que esse tipo de aprendizagem ubíqua ocorra. Então, essa opção B está falsa. Opção C. Historicizar as tecnologias da linguagem desde as sociedades tribais até os equipamentos móveis da atualidade. Verdadeiro, né, pessoal? No primeiro parágrafo, nós já temos aqui a referência à tecnologia da linguagem, a primeira tecnologia da linguagem, que foi justamente o aparelho fonador, né? Nós começamos a nos comunicar. Logo, o aparelho fonador é uma tecnologia utilizada para a linguagem. Nos parágrafos seguintes, nós temos aqui a referência aos equipamentos móveis da atualidade, como o livro, rádio, televisão, né, que foram sendo utilizados, né, para essa aprendizagem chamada aqui de aprendizagem ubíqua. Portanto, essa opção C está correta. Opção D, explicar como a educação ubíqua pode gerar conhecimento mais sistematizado do que as estratégias convencionais de educação. Falso, pessoal. Na verdade, infere-se aqui que essa educação ubíqua seria menos sistematizada do que propriamente as estratégias convencionais de educação, uma vez que essa aprendizagem pode se dar em diversos espaços, né? Essa educação ubíqua, considerando também a utilização das novas tecnologias digitais, essa aprendizagem ela seria menos sistematizada, né, do que propriamente as estratégias convencionais de educação, como as que ocorrem nos espaços formais de ensino, né, a escola. Então, essa opção D está falsa. A opção correta da 13ª questão, a opção C de casa. 14ª questão. Considerando os dois primeiros parágrafos, é correto afirmar. Opção A. A interligação do segundo parágrafo ao primeiro é estabelecida por meio da expressão outro avanço.
Então, nós podemos perceber que o segundo parágrafo começa com outro avanço, né? Então, esse outro avanço dá a entender que no primeiro parágrafo nós temos um avanço, né? Vejam, no penúltimo período do primeiro parágrafo nós temos um grande avanço se deu com a implantação do alfabeto no mundo grego, quando se instaurou a escrita no mundo ocidental. Então, nós temos aqui um avanço e o parágrafo segundo começa com outro avanço. Logo, nós temos aqui um elemento que liga, né, os dois parágrafos. Portanto, essa opção A está correta. Na opção B, nós temos a interligação do segundo parágrafo ao primeiro é estabelecida por meio do apagamento de um termo. Falso, pessoal. Não há um apagamento do termo avanço. Ele está escrito aqui, outro avanço. Então, essa opção está falsa. Se fosse assim, se no primeiro parágrafo nós tivéssemos o seguinte: um grande avanço se deu com a implantação do alfabeto no mundo grego. E no segundo parágrafo, se começasse assim: outro ocorreu com, né? Então, se fosse outro, estaria apagando aqui avanço, né? Outro ocorreu com a invenção, aí sim estaria apagado o elemento avanço. Mas, como no segundo parágrafo está aí escrito, né? Então não houve o apagamento. Então essa opção B está falsa. A opção C, o segundo parágrafo relaciona-se coerentemente com o primeiro devido ao uso de um marcador temporal. Falso, pessoal. Não há aqui marcador temporal ligando os dois parágrafos. Outro avanço não diz respeito a um marcador temporal. E a opção D, o modelo de escola e a escrita são apresentados paralelisticamente nos dois primeiros parágrafos, como grandes marcos da tecnologia da linguagem. Falso, né, pessoal? Na verdade, no primeiro parágrafo, nós não temos aqui uma referência feita à escola. Portanto, essa opção D está falsa. A opção correta da 14ª questão é a opção A. 15ª. No terceiro parágrafo, o encadeamento de verbos opção A, no pretérito imperfeito do indicativo caracteriza dominantemente a sequência descritiva. Não se trata aqui de uma sequência dominante. Opção B, o pretérito perfeito do indicativo caracteriza dominantemente a sequência explicativa, né? Também não. De fato, nós temos aqui a predominância de verbos no pretérito perfeito, começaram a sofrer. Essa competição não chegou a abalar o modelo de escola vigente, ambos passaram a conviver em paralelo. Foi essa época que viu nascerem processos de ensino complementares. Foi só a partir dos anos 90, quando a cultura do computador passou a cada vez mais fazer parte da vida da sociedade. De fato, predomina, né, o pretérito perfeito do indicativo, e o que nós temos aqui é uma sequência narrativa, né? É como se fosse uma sequência de acontecimentos que vão sendo narrados utilizando-se aqui do pretérito perfeito, tá bom? Então essa opção C está correta, né? A opção B está falsa. Não se trata de uma sequência explicativa, mas sim de uma sequência narrativa. Na opção D, nós temos o pretérito imperfeito do indicativo, caracteriza dominantemente a sequência argumentativa. Falso, né? Nós não temos essa sequência dominante do pretérito imperfeito, né? E o pretérito imperfeito, por sua vez, ele não caracterizaria, nesse caso específico aqui, uma sequência argumentativa. O pretérito imperfeito indicativo, né, ele é muito utilizado para caracterizar sequências descritivas, né, mas não sequências argumentativas, tá bom? Então a opção correta da 15ª questão é a opção C de casa. 16ª. No último parágrafo, a palavra ubíqua pode ser substituída sem qualquer alteração de sentido, né, sem alteração de sentido, por opção A, igualitária, não. Opção B, onipresente, exatamente essa. Inclusive, nós já fizemos referência a essa palavra ubíqua, né, que está em todo lugar, né? Então, essa é a opção correta da 16ª questão. Não é democrática nem é restrita. Trata-se aqui, basicamente, de uma questão, né, que busca saber o conhecimento lexical, né, conhecimento vocabular, né? Então, a opção correta da 16ª questão é a opção B de bola. 17ª.
Considere os excertos abaixo. É devido a isso que estamos lendo os gregos até hoje. Outro avanço ocorreu com a invenção da prensa manual de Gutenberg, em meados do século XV, que possibilitou a criação disto, que passamos a chamar de livro, linguagem impressa em folhas sequenciais de papel encadernado. Em relação aos elementos linguísticos em destaque, na opção A nós temos 1 e 2 antecipam informações. Falso, pessoal. Na verdade, em 1 nós temos o isso fazendo referência a algo que foi dito anteriormente, né? Então, basicamente, um elemento aqui anafórico. Ele faz referência a algo dito anteriormente. Não se trata de um elemento catafórico. E no 2, possibilitou a criação disto, que passamos a chamar de livro, né? Nesse caso do disto, não é um elemento anafórico, mas sim um elemento catafórico. Ele faz referência a algo que ainda vai ser dito. No caso específico do disto, faz referência a livro, né? Criação disto. Disto o quê? Do livro, né? O livro que é dito posteriormente, né? Então, analisando aqui as opções, nós temos justamente a opção D. 1. Retoma uma informação e 2. Antecipa uma informação, né? Portanto, a opção correta da 17ª questão é a opção D de dado. 18ª. Há uma vírgula que indica trecho de valor explicativo em. Na opção A, se ela não for complementada com processos mais sistemáticos, ninguém se especializa em coisa nenhuma. Falso, né, pessoal? Essa vírgula que ela não vai indicar um trecho de valor explicativo. Na verdade, ela está trazendo aqui, né, uma consequência, né? O que vem depois da vírgula é justamente uma consequência e não explicação do que foi dito anteriormente. Opção B. É um tipo de aprendizagem que, para obtermos, basta ter um celular nas mãos. Na verdade, pessoal, essas vírgulas, elas nos trazem uma oração intercalada, ou seja, uma oração que não estabelece nenhuma dependência sintática entre os demais termos que compõem esta oração. Elas geralmente são utilizadas para fazer uma advertência, para inserir uma opinião, uma observação. Então, não se trata aqui de uma vírgula que indica trecho de valor explicativo. Opção C. Foi também no século XIX que surgiu um modelo de escola que atravessou uma boa parte do século XX. Um modelo cada vez mais adaptado ao desenvolvimento de competências e especializações. Exatamente essa opção. Nós temos aqui um trecho explicativo. Está explicando o quê? Está explicando justamente o modelo. Vejam, diferentemente da B, né, esse para obtermos não está explicando nada referente à aprendizagem. Já o que nós temos na C está explicando esse modelo, né, um modelo cada vez mais adaptado ao desenvolvimento de competências e especializações. Tá bom? A opção D foi só a partir dos anos 90, quando a cultura do computador passou a cada vez mais fazer parte da vida da sociedade em geral, que surgiriam as grandes revoluções nas tecnologias da linguagem. Também não é explicativo. Vejam, ele não está explicando aqui os anos 90, ele está dizendo o que ocorreu nos anos 90. E o que ocorreu nos anos 90? A cultura do computador passou a cada vez mais fazer parte da vida da sociedade. Então vejam, aqui não está fazendo nós não temos uma explicação dos anos 90. Nós temos aqui a referência a algo que aconteceu nos anos 90. Seria uma explicação se, por exemplo, nós tivéssemos o seguinte: foi só a partir dos anos 90, um período bastante conturbado, né? Aí sim está fazendo aqui uma referência aos anos 90, está explicando o que foi esses anos 90, né? Nesse caso específico, aqui da opção D, não está explicando o que foi os anos 90, está trazendo algo que ocorreu nos anos 90. E o que ocorreu nos anos 90? A cultura do computador passou a cada vez mais fazer parte da vida da sociedade em geral, tá bom? Então não se trata aqui de uma explicação dos anos 90. Nós temos a referência a algo que aconteceu nos anos 90. Não é uma explicação, tá bom? Então a opção correta da 18ª questão é a opção C de casa. 19ª questão. Considere o excerto abaixo. Com o advento do rádio e da televisão, que são meios não apenas noticiosos, mas sobretudo de entretenimento,
A escola, e especialmente o livro, começaram a sofrer a competição dessas tecnologias de linguagem mais rápidas e mais afeitas a repertórios de informação médios, inclusive acessíveis a pessoas de baixa escolaridade. São marcas que revelam informações implícitas. Então, pessoal, nós devemos marcar aqui a opção que nos traz palavras que, para serem compreendidas, né, nós devemos fazer referência a outros dados fornecidos no texto. Então, nós devemos marcar a opção que nos traz palavras cujas referências não estão manifestamente declaradas nelas. Pois bem, na opção A nós temos começaram e mais, né? É justamente essa a opção correta. Vejam, começaram, né? Para a gente entender o começaram, nós devemos fazer referência a algo que foge desse começaram, né? Quem começou? A escola e especialmente o livro. Então, dentro de começaram estão presentes informações implícitas, né? Essa palavra revela informações implícitas, no caso, a escola e especialmente o livro. E a compreensão de mais. Para compreender o mais, né, o que é mais? Né? Justamente rápidas e afeitas. Né? Então, para a gente entender o mais, né, a gente tem que olhar o restante do contexto. Né? Então, mais, no primeiro mais, está implícito aqui rápidas, e no segundo mais está implícito aqui afeitas. Ok? Então, a opção correta da 19ª questão, opção A. No caso da B, inclusive e informação, né, nós temos afeitas a repertórios de informação médios. Então, informação não revela nenhuma informação implícita. No caso da C, linguagem e advento também. No caso da D, né, livro e entretenimento também. Nós temos aqui, pessoal, nas três opções, B, C e D, nós temos o simples fato de haver substantivos, né, nessas opções, já descarta essas marcas que revelam informações implícitas. Nós devemos marcar uma opção na qual nós encontramos palavras que têm dentro de si, né, uma referência a outras palavras ou expressões, né, ideias presentes no texto. Então, no caso de começaram, está implícito aqui a escola e especialmente o livro, e em mais está implícito rápidas e afeitas. Portanto, a opção correta da 19ª questão é a opção A. 20ª questão. Considere o excerto abaixo. A escola e especialmente o livro começaram a sofrer a competição dessas tecnologias de linguagem, mais rápidas e mais afeitas a repertórios de informação médios, inclusive acessíveis a pessoas de baixa escolaridade. Vejam, no caso do primeiro a escola e especialmente o livro. Em a escola, nós temos o quê? Um artigo definido, né? Começaram a sofrer. Esse a aqui nós temos uma preposição. A competição dessas tecnologias. O a, no 3, nós temos outro artigo definido. Mais rápidas e mais afeitas a repertórios. Outra preposição. Então, nós temos artigo definido, preposição, artigo definido e preposição. Vamos lá. Em 1 e 4, há tão somente a presença de artigo. No 1 nós temos artigo e no 4 nós temos preposição. Então, a opção A está falsa. B. Em 2 e 4, há tão somente a presença de preposição. Em 2 nós temos preposição e em 4 nós temos preposição. Portanto, a opção correta é a opção B. Opção C. Em 2 nós temos... Em 2 e 3, há tão somente a presença de artigo. Em 2, preposição. Em 3, artigo. Está falsa, C. E em D, em 1 e 2, há tão somente a presença de preposição. Em 1, artigo definido. Em 2, preposição. Portanto, a opção está falsa. Então, a opção correta da 20ª questão é a opção B, de bola. E nós finalizamos aqui a correção do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Letras de 2020. Então, no mais é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Não deixem de fazer também os simulados com questões formuladas pela Comperv. Simulados esses que já estão disponíveis na plataforma, tá bom? Mas é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.